Depois de muitos pedidos aqui no canal, eu vou começar a gravar os vídeos da resolução dos exercícios com áudio. Então, primeiramente, vamos fazer a questão 34 do vestibular da UFG de 2026. A trajetória de um objeto é formada por 3 segmentos de comprimentos C1, C2 e C3, que estão em progressão geométrica de razão R maior do que zero. A soma desses comprimentos é 2,44 vezes o valor de C1. Dessa forma, a razão R é igual a... Então, primeiro vamos escrever a PG. A gente tem uma PG com 3 termos, C1, C2 e C3, com uma razão positiva, né? Maior do que zero. O que é a razão nesse caso? Ou ela pode ser a multiplicação ou a divisão, mas aí a divisão seria a multiplicação por um número fracionário. Então, nesse caso, multiplicação por R. Isso é uma PG. Se fosse uma PA, seria soma. Mas nesse caso, uma PG é a multiplicação. A segunda informação que a gente tem é que a soma desses comprimentos, então, que a gente vai criar uma equação. C1 mais C2 mais C3 é igual a 2,44 vezes o comprimento C1. Agora, vamos olhar novamente para a nossa PG. O que a gente tem numa PG? O primeiro termo, que é o A1, depois o segundo termo é o primeiro termo vezes a razão. Concorda comigo? Que para encontrar o C2, eu peguei o C1 e multipliquei por R, que é a minha razão. E o C3 é o C2 vezes o R. Então, aqui, quem vai ser o meu terceiro termo? Vai ser o C1 vezes R, porque eu peguei a razão e multipliquei 2 vezes para chegar no C3, ou seja, no terceiro termo. Então, aqui eu tenho o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. E agora é só substituir. Então, o C1 é o próprio C1, mas o C2, o que ele é? C1 vezes a razão. E quem que é o meu C3? C3 é o C1 vezes a minha razão ao quadrado. Tudo isso é igual a 2,44 vezes o C1. E agora basta fazer continhas. A gente coloca o C1 em evidência no lado esquerdo da minha equação. Eu tenho o C1 que multiplica 1 mais R ao quadrado. Tudo isso é igual a 2,44 C1. Agora, eu consigo cortar esse C1 aqui, né, dos dois lados, porque ele está multiplicando os dois lados da minha equação. E aí, eu vou ter uma equação apenas com a minha razão, que é a pergunta que a gente tem que responder, né? Qual que é a razão? Então, é só resolver essa equação que a gente vai descobrir quem é a razão. Então, vamos ordenar esses termos, porque vai cair numa equação do segundo grau. Então, eu tenho R ao quadrado mais R mais 1, aí passa o 2,44 para o outro lado, negativo, isso é igual a zero. 1 menos 2,44 é igual a menos 1,44. Então, temos uma equação do segundo grau, vamos fazer Bhaskara para resolver. Bhaskara, nós temos que B é o valor de 1, então nós temos 1 ao quadrado, 4 vezes o A vezes o C, menos 1,44. 1 ao quadrado é o próprio 1, 4 vezes 1 é o próprio 4, e 4 negativo com negativo vai ficar positivo, e depois 4 vezes 1,44 é igual a 5,76. Somando 5,76 com 1, vamos ter
6,76 sendo o meu delta. Quem são as minhas raízes, né? Quem são o valor de R? Então, eu tenho que o B é 1, então eu tenho menos 1, mais ou menos raiz de 6,76 sobre 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 é o próprio 2. E agora, a gente precisa encontrar a raiz desse valor aqui, 6,76. Para isso, eu tenho um pequeno truque. Pensa em jogar a vírgula fora, né? 6,76, olha, sem a vírgula, é 676. Então, qual é o número que ao quadrado vai dar 676? Fazendo as continhas, a gente descobre que é 26 ao quadrado. Agora, eu sei que isso é a raiz de 676 é 26. Só que tá vendo que tem uma vírgula aqui? Se aqui tem duas casas decimais, aqui na minha resposta vai ter apenas 1. Por quê? 2,6 vezes 2,6 é 676 com duas casas decimais. E aí a gente encontra o valor da minha raiz quadrada. Então, vamos lá. Eu sei que aqui é 2,6. Então, a primeira raiz é menos 1 mais 2,6 dividido por 2. E a minha outra raiz é menos 1 menos 2,6 dividido por 2. Então, aqui em cima eu tenho que é menos 1 mais 2,6, isso vai ser igual a 1,6 dividido por 2, que é igual a 0,8. E na outra raiz eu tenho que menos 1 menos 2,6 é menos 3,6, e isso dividido por 2 dá um resultado negativo, menos 1,8. E resultados negativos não valem, porque a gente sabe que a razão é um número positivo. Então, a única resposta que é viável aqui é para 0,8, que é a minha resposta da alternativa A.